Ilustres, vamos iniciar mais uma aula de filosofia. Então, nós vamos, desta aula, trabalhar sobre a questão do liberalismo, o socialismo e anarquismo. Na atividade anterior, nós vimos a questão da política no Brasil e vale a gente fazer uma conclusão a partir do questionário que eu trabalhei com vocês. Então, nós moramos num país cujo nome é República Federativa do Brasil. Nós já tivemos outros nomes, né, como Império Brasileiro e Estados Unidos do Brasil. Nós vivemos num regime republicano presidencialista, tripartite, ou seja, com 3 poderes, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário. Né? O nosso poder federal ele é exercido pelo presidente da República e seus ministros de Estado, 513 deputados, 81 senadores e o Supremo Tribunal Federal ele é exercido por 11 ministros. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje sobre liberalismo, socialismo e anarquismo. Nós vamos desenvolver nesta aula a seguinte habilidade: analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do anarquismo e do socialismo, e analisar o mundo do trabalho, da política, a partir das teorias filosóficas. Então, o objetivo nosso é compreender os conceitos de Estado moderno, tá? E as concepções político-ideológicas do liberalismo, anarquismo e socialismo, e analisar este contexto do século XXI referente ao mundo do trabalho. E nós vamos avaliar esse nosso momento com a construção, né, de um texto discursivo, a qual vocês farão. Nós vimos na primeira aula deste bimestre a diferença entre Estado e governo. E nós vimos os tipos de Estado que nós temos: republicano, monárquico, despótico. Aqui eu vou trabalhar com vocês 2 tipos de Estado que se estabeleceu, né, de uma maneira mais nítida, que é o Estado que a gente chama os antigos, que é o Estado monárquico, e os Estados modernos, que são os Estados republicanos, que pode ser presidencialista ou parlamentarista. Tá bem? O Estado antigo ou monárquico, nesse tipo de governo, aqui, né, então nesse tipo de governo nós vamos ter esta figura, o rei. Todo o poder ele está centrado na figura do rei, né? a sua descendência. A elite, ou seja, o pessoal que produz, e o clero e assim por diante, eles fazem parte de uma corte, né? E assim negociam em benefícios próprios. Então, ou seja, é um determinado poder onde a pessoa do rei é que estabelece, né? E a elite que usa em benefício próprio. Tá? As terras são do rei ou da igreja, e os camponeses e aldeões eram tributados para poder produzir. Então, se alguém tinha uma terra e queria produzir, ele tinha que pagar um tributo ao rei para isso. Nós temos, depois do século XVI, nós vamos ter aqui os estados modernos, a constituição do estado moderno, ou o estado republicano, que na maioria das vezes tem. No que mantém isso aqui, gente, nós trabalhamos com a ideia da sociedade burguesa. Então, os estados modernos, eles vão trabalhar com essa concepção de estado burguês, né? Na república ou no estado burguês, o que acontece? O poder ele é estabelecido por uma constituição, né? Isto aqui é central, acho que vocês já viram isso aqui em sociologia, né? Ou seja, uma nação, para ela ser livre, autônoma, soberana, ela tem que ter uma constituição. Quase todas as repúblicas, a partir de Montesquieu, ele vai definir que a república ela é dividida em 3 poderes, né, que é o poder executivo, né, o poder legislativo e o judiciário. A sociedade burguesa, cidadãos da cidade, isso que significaria, no certo sentido, a questão da burguesia, ou seja, do burgos, defende o princípio de igualdade entre as pessoas, né? A base central aqui da burguesia é exatamente o direito da propriedade privada, né? Ou seja, todos têm direito a ter a sua propriedade, né? E aí é que a gente começa a compreender os estados modernos. Para se estabelecer um estado, se necessita mudar o outro,
Então, ou seja, para que se estabeleça os estados modernos, você precisa de uma independência, ou seja, deixar de ser um reino, de ser uma monarquia. A burguesia. Eu creio que vocês já tenham visto isso em história, então eu só vou dar uma recordada rapidamente de como que surge a burguesia, né, para que a gente tenha uma noção. Nos séculos, no decorrer do período medieval todo, mas principalmente ali do século X em diante, mais especificamente do século XI, as cidades, ou seja, os burgos, né, quando nós pensamos cidade, se pensa a ideia era um chamado de burgos, ou seja, em torno do castelo e da catedral, quase sempre criava-se um povoado, onde ficavam os artesãos, né, que produziam o pessoal que era expulso dos feudos, então ali ficava. E quase sempre também nesses burgos tinha a questão das feiras, onde se levava e se encontrava. Uma grande novidade que vai ter aí nesse século, a partir do século IX, que é o surgimento das universidades. As universidades, elas são frequentadas pelos filhos da elite, né? Ou seja, da corte, no certo sentido. E aí vai começar, dentro das universidades, a surgir um processo revolucionário. A ideia de criar uma sociedade alternativa, porque os filhos da elite, vamos assim dizer, eles percebiam que mesmo fazendo parte da corte, eles não tinham direito à propriedade, eles não tinham direito ao poder especificamente. E aí começa-se a criar possibilidade de ver uma maneira diferente de se pensar. No século XVI, nós vamos ter um pensador, John Locke, né? E ele vai desenvolver na universidade, a partir da universidade, uma teoria, a qual ele chama de teoria liberal, né? Ele parte dessa teoria liberal a partir do princípio do duplo parlamentarismo inglês, né, que existe o parlamento da corte e o parlamento popular, né, o parlamento comum, né, dos ingleses. Então, a partir daí ele consegue criar a ideia desenvolver essa teoria liberal. Os princípios do os princípios liberal ou o liberalismo é o que vai fundamentar toda a base dos pensadores iluministas. Esses princípios liberais eles vão ser implementados pela primeira vez, né, a partir da independência das 13 colônias britânicas, ou seja, que passou a se chamar Estados Unidos da América em 1776. Né? E ela se efetivou no continente europeu a partir da Revolução Francesa de 1789, né, com a queda da Bastilha, ou seja, com a derrubada da monarquia francesa e o estabelecimento da República na França. Tá? Então, esses são os princípios que nós vamos ter. Então, quando nós falamos em sociedade burguesa, pensamos numa sociedade a partir dos princípios da cidade, onde todas as pessoas têm direito a ter propriedade, onde a terra e as propriedades não pertencem mais somente ao rei e à igreja, mas todos podem ter direito a essa propriedade, o que é chamado de propriedade privada. Na Revolução Francesa, em 1789, vai se ter uma Assembleia Constituinte, ou seja, Assembleia Nacional, que vai estabelecer qual é a Constituição da França e como que vai se estabelecer a questão do poder. Aqui, gente, por que eu coloquei isso aqui? Hoje nós temos uma discussão que veio à tona no Brasil, a ideia de direita e esquerda. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Então, tem esse sentido. E às vezes nós ficamos perdidos. De onde que surgiu essa ideia? Então, eu fiz questão de expor aqui também, já para a gente compreender. Creio que o professor de História, o seu professor de História no 8º ano, tenha trabalhado isso, mas talvez você não tenha dado tanta importância ou tanta relevância nisso. Então, na Assembleia Nacional Constituinte Francesa de 1789, né, aqui nós temos uma foto ao lado, houve uma divisão político-ideológica, no qual tinha diversos grupos, mas dois grupos se estabeleciam mais nitidamente, que eram os gerudinos, né, ou Gerudin, né, e eles optaram esta... Bom, então, aqui, quando se fala na questão dos gerudinos, era uma elite, né? Era o pessoal que dominavam, que tinham as terras, que produziam, assim por diante. Então, eles se sentam à direita, eles se recusam a sentar com os liberais, com os artesãos, assim por diante. E o que vai defender?
exatamente a questão da esquerda, desse pessoal que está dentro da cidade, mas que não tem terras, não produz, vamos assim dizer, a não ser os seus produtos de trabalho, vai ser defendido pelos jacobinos. Eles eram reconhecidos pelos jacobinos. E eles sentam à esquerda no parlamento, né? E aí vamos ter o grupo ao centro, né, que tem uma mistura tanto de um lado quanto do outro. Com essa concepção dos defensores da elite ficarem à direita e os defensores dos trabalhadores e artesãos ficarem à esquerda, ficou-se estabelecido que dentro do liberalismo, né, ou seja, dentro de uma questão liberal, aqueles que defendem a elite de um determinado Estado republicano é chamado de direita, e aqueles que defendem os trabalhadores e artesãos é chamado de esquerda. Quem eram e o que defendiam? O grupo republicano, liberalista, ou seja, são burgueses, tanto direita quanto esquerda, são burgueses, dentro da concepção liberal. Então, o pessoal da direita, ele era composto pela elite, ou seja, pelas pessoas que tinham posses. Eles reivindicavam uma revolução liberal, com o fim dos privilégios da nobreza e do clero, e a garantia do direito à igualdade perante a lei. A classe da direita passou a representar o lado conservador, tradicional, e que pretendia manter o poder da elite e buscar medidas de gerar um bem-estar individual. Este grupo aqui, ele teve um grande apoio da igreja, né? No caso, principalmente da igreja renascentista, né? Ou seja, os luteranos, calvinistas, os batistas, e a igreja católica também. Tá, hein? O pessoal da esquerda, eles são compostos praticamente por artesão, por trabalhadores, por comerciantes, ou seja, eram pessoas que tinham uma certa relevância na sociedade, mas eles não tinham seus direitos garantidos. Então eles passam a reivindicar o fim dos privilégios da nobreza e do clero e a garantia dos direitos à igualdade perante a lei, mas eles eram favoráveis à luta pelos direitos dos trabalhadores e dos mais pobres, assim como a noção do bem-estar coletivo, uma questão de justiça social. Enquanto o pessoal da direita defende a questão de um bem-estar individual, a da esquerda vai trabalhar com a questão do coletivo, ou seja, uma questão de justiça social. Dessa forma, ele vai se instalar o liberalismo republicano ou parlamentarista nas nações do Ocidente. Então, quando a gente fala que isso aqui é uma questão específica, gente, é do Ocidente, né, da Europa, da América, né, e dos países conquistados pelos países europeus, né? Aí entra alguns países africanos, os países da Oceania, que vão ser dominados e vão trabalhar com essa questão de república. Hoje, a nível de mundo, nós temos uma boa quantidade de países que seguem essa questão do liberalismo, e nós vamos ver no quarto bimestre daí a ideia de capitalismo e socialismo, que é sistema no qual nós vamos ter. Então, a maior parte hoje dos países ocidentais, eles são liberalistas, né? Ou seja, são uma república, que seja com parlamento ou com um presidente, e que governam as nações. No século XIX, né, ele vai ser marcado pelo auge da Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Tá? Então, no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Francesa, já tem o início no século XVIII da Revolução Industrial inglesa, né? Mas no século XIX ela vem à tona em si. E com isso nós vamos ter uma questão de um êxodo rural, onde muitos trabalhadores da roça, né, do campo, eles vão para a cidade para trabalhar nas indústrias. E eles acabam aglomerando-se no entorno da cidade, né? Ou seja, no entorno, ou seja, na periferia da cidade, os trabalhadores vão estabelecendo as suas moradias precárias para poderem trabalhar. Com isso, vai surgir a classe do trabalhador, né, e do patrão. E aí começa a surgir a ideia do conflito entre patrão e empregado, né? Além do conflito de quem tem a posse e quem simplesmente trabalha, você passa a ter também os conflitos sociais, porque eles moram numa mesma cidade. Embora os patrões moram no centro, ou seja, próximo do comércio e de tudo aquilo que estabelece,
a classe operária também não produz o seu alimento, ela também precisa comprar o seu alimento, ela também precisa ir à igreja, ela também precisa ir a locais comuns. Então geram conflitos entre patrão e empregado nesse sentido, ou seja, entre pobres e ricos, né? A partir dessa ideia de operários ou de patrão e empregado, nós vamos ter alguns pensadores do século XIX que vão estabelecer uma ideia de república diferente, com um outro padrão, que seria a questão do socialismo. Quem vai estudar e desenvolver essa ideia é Karl Marx, Friedrich Engels, que vão começar a abordar essa compreensão e mostrar, trazendo o princípio da esquerda, da Revolução Francesa lá dos jacobinos, a ideia de igualdade entre patrão e empregado. Se a indústria tem um lucro, ela tem que ser dividida entre todos. E assim vai se começando a estabelecer. Karl Marx é o mais conhecido, né, que até a gente chama do socialismo de marxismo, ou seja, é uma teoria que ele vai desenvolver. O socialismo, ou seja, essa teoria de Karl Marx e Engels, ela vai se estabelecer como uma forma de governo político, né, um sistema de governo, né, que vai criar uma estrutura. E os países do leste europeu, né, eles se unem em torno desse socialismo em 1917, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, destituindo a monarquia dos czares na Rússia, que vocês também já devem ter visto isso no ano passado, e eles formam a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né, que nós vamos ver no próximo bimestre, que é onde vai se desenvolver a ideia de um socialismo, né, de uma maneira mais nítida. Então, no início do século XX, isso vai se estabelecer na Europa, e aqui na América, né, nós vamos ter uma revolução socialista que ela se estabeleceu muito nítida, que foi em 1959, quando Cuba torna-se uma república socialista, né, e permanece até o dia de hoje, né. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais no quarto bimestre, quando nós vamos ver a ideia de capitalismo e socialismo, especificamente. Como o socialismo, ou esses princípios que Marx vai usando, ele baseia-se na ideia dos jacobinos, então o socialismo no século XX, hoje, ele é considerado como a esquerda, né? E o liberalismo de direita dos girondinos, que é desenvolvido pelo capitalismo de uma maneira mais específica, fica sendo considerado que o capitalismo ele é de direita, né? Hoje, no mundo, nós temos 5 países que se consideram socialistas. Nós temos a China, né, o Vietnã, o Laos, a Coreia do Norte e Cuba. Esses países são socialistas, né? Aí tem outros que às vezes até tentam classificar, como é o caso da Venezuela. A Venezuela, nós temos uma ditadura que traz alguns princípios do socialismo, porém não é uma sociedade socialista, ou seja, o Estado não tem um poder majoritário. Mas nós vamos ver isso no quarto bimestre. Outro sistema de governo que nós vamos ter, o sistema de Estado que vai ter, é o anarquismo, tá? Então, quando nós pensamos a ideia de anarquismo, lembra que na primeira aula desse bimestre eu trabalhei com vocês a diferença de Estado e de governo. No anarquismo, mantém-se a ideia de Estado, porém anula-se a ideia de governo. Então, é um Estado sem governo, ou seja, é um país onde você não tem um governo, mas a própria comunidade ela se organiza e ela se autogestiona, ou seja, ela faz a sua própria autogestão. A anarquia é uma palavra grega que significa literalmente sem governo. Isto é, o estado de um povo sem uma autoridade constituída, ou seja, não é eleito, não se tem um rei, não se tem, ou seja, escolhe-se, conversa, lidera-se, é tudo numa questão de um diálogo, né? Defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação, seja ela política, econômica, social e religiosa. Então, ou seja, não há uma imposição, cada um é livre para agir. Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. Significa literalmente nenhum poder instituído, mas dando poder a todos os cidadãos, de uma maneira igualitária. Tá? O anarquismo ele surge no século XIX também,
como uma maneira de organizar a sociedade sem a presença do Estado ou de governos, né, de uma maneira específica. Quando se coloca essa ideia de Estado aqui, porque os socialistas vão usar esse termo, e os anarquistas também não aceitam essa ideia. Os pensadores que fundamentam o anarquismo é o Fundon e o Bakunin, né, os quais, descontente com a ação do Estado capitalista liberal, que permitia um acúmulo de riquezas por uma pequena parcela da população, e com a ideia do Estado comunista, defendido pelo socialismo, no qual as pessoas eram impedidas de serem livres, lançam a ideia de abolir o Estado e os governos. O anarquismo conquista, né, essa ideia, essa ideologia do anarquismo, ela conquista os filhos dos burgueses, principalmente aqui no Ocidente. No século XX, depois dos filhos dos burgueses, né, ou seja, do Ocidente, lutarem as duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vai surgir um movimento da sociedade alternativa, né, que geralmente a gente liga essa ideia da sociedade alternativa aos hippies, que é exatamente estabelecer uma sociedade anárquica, né. Quando nós pensamos essa questão da sociedade alternativa, que vai se estabelecer com a Revolução de 60, né, de 50 e 60, que é a questão do rock, então toda essa concepção, quando você pensa os Beatles e os Rolling Stones, toda essa questão, ela vem essa concepção do anarquismo. Então a anarquia, ela vem surgir, ela está muito dentro da ideia de um capitalismo e é desenvolvido praticamente pelos filhos dos burgueses, né? Ou seja, dos capitalistas de uma maneira nítida. Hoje, a nível de mundo, nós temos três representações anarquistas, vamos assim dizer. Você tem o Freetown de Cristiania, na Dinamarca, é um pequeno vilarejo, né? um território pequeno, onde tem algumas pessoas lá, um grupo pequeno, chega a 10 mil pessoas, onde eles vivem esse estado de anarquia, ou seja, tem a sua autonomia, mas lá você não tem um prefeito, você não tem, eles mesmos gerenciam isso. Existe uma comunidade pequeníssima em Tamaulipas, né, na Virgínia, nos Estados Unidos, né, que é uma comunidade muito pequena. E nós temos uma das, praticamente é uma nação, se a gente for colocar assim, que é a Azomia, no Vietnã. Né? A Azomia ela ocupa uma região nas montanhas entre o Vietnã e a China, mas ninguém impõe governo. Só que em Azomia é um lugar de adesão onde as pessoas que não estão contentes com os sistemas de governo no qual estão, vão para lá, acabam habitando a questão da Azomia. Na Azomia tem hoje em torno de 100 mil habitantes. Então, seja uma região grande, onde não tem um estado específico. E, geograficamente, Azomia pertence ao Vietnã, mas é um lugar onde o Vietnã não consegue impor as suas leis e nem a China. Então, é um lugar onde você tem, é um lugar livre de governo especificamente. Então, é onde é a maior nação, que nós podemos assim dizer, não uma nação como nós conhecemos, ou seja, não é um país, porque senão teria a questão de Estado, mas é uma região geográfica do mundo onde tem uma grande concentração de pessoas que defendem a questão do anarquismo. E o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil, ele surge como monarquia no século XVI, ou seja, quando os países europeus estavam partindo para a questão de estados modernos, de ser república, o Brasil ele é descoberto e ele é tornado uma colônia de Portugal. Toda a América, como vocês sabem, foi colônia por diversos séculos, né? As colônias do norte, né, da América do Norte, foram conquistadas pelos franceses e pelos ingleses. Né? De uma maneira específica, o Canadá foi conquistado pelos franceses e os Estados Unidos, o que hoje nós chamamos de Estados Unidos, pela Inglaterra. Né? Aí do México até aqui a Argentina, é todo um território que foi dominado, assim como a América Central também, foi todo ele conquistado e tornou-se colônia da Espanha. E a região que nós estamos, que é o Brasil hoje, foi a região conquistada pelos portugueses.
Assim, a América ela ficou estabelecida como dominada pelos franceses no extremo norte, pelos ingleses no meio norte, depois a América Latina, que é considerada pelos espanhóis e pelos portugueses. Nós fomos descobertos pelos portugueses e dominados pelos portugueses de 1500 até 1822. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele tem a sua independência. Ele não deixa de ser monarquia, ele continua sendo monarquia, mas ele passa a ser um país autônomo. Dom Pedro I estabelece o Brasil como um império livre de Portugal. E a partir dessa data, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. O primeiro nome oficial do país, né, vamos assim dizer. O Império Brasileiro ele foi de 1822 até 1889. Tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Em 1889, Dom Pedro II ele era o imperador do Brasil, mas ele estava mais fora. Quem estava governando desde 88 era a princesa Isabel, né? E assim vai se estabelecendo. Em 1889, a elite brasileira, principalmente os grandes senhores e produtores, né, de café principalmente, eles se reúnem, e como nós sabemos aqui, principalmente aqui na nossa região, na cidade de Itu, esses senhores, junto com os militares, eles estabelecem os princípios da República no Brasil. E no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil torna-se, ou seja, passa a ser uma república. O Brasil tornou-se uma república e passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, onde se pega as 20, naquela época eram 26 unidades ou estados, né, que são chamados unidades da federação, e passa a chamar então Estados Unidos do Brasil. Na Constituição de 1967, que era o período da ditadura militar, o Brasil deixa de chamar Estados Unidos do Brasil e passa a se chamar República Federativa do Brasil. Esse nome, República Federativa do Brasil, estabelecido em 1967, na Constituição de 67, ela foi validada na Constituição de 1988, portanto, é o nome que prevalece até hoje. Portanto, hoje, meus ilustres, nós temos que ter essa ideia. Quando nós falamos de Brasil, nós falamos que o Brasil é um país, ou seja, é uma nação, é um Estado, né? Ele é um Estado republicano, né? Ou seja, ele faz parte, ele é uma república, né? É uma república presidencialista, ou seja, nós temos um presidente que exerce o executivo e ele tem a sua Câmara de Ministros de Estado, que o representam nas diversas áreas. Possuímos, ou seja, nós trabalhamos dentro dessa ideia do liberalismo, né? Então é uma república presidencialista que tem como base a questão do liberalismo como forma de governo e que atualmente, hoje, nós temos um presidente, né, e os seus governantes e os seus ministros de Estado que defendem a ideia de um governo liberal de direita, né? A nível federal, o Brasil é governado por um presidente da República e os seus ministros, né? O poder legislativo é exercido numa questão que a gente chama de dupla casa, né? Então nós temos os deputados federais e os senadores, são 513 deputados federais e 81 senadores. E o nosso poder judiciário, que ele tem como a corte, né? A corte principal do judiciário, que ela é formada por 11 ministros, que nós chamamos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Meus ilustres, essa aqui é uma panorâmica para vocês compreenderem um pouquinho como que se estabeleceu essa questão de política nesses nossos 20 séculos, vamos assim dizer, de existência após o período da vinda do Cristo, vamos assim colocando, né? Bom, o que eu gostaria de trabalhar com vocês agora é a atividade que vocês vão desenvolver, tá? Eu quero que vocês façam um texto para mim, um texto discursivo, né? Vocês vão escrever, não é uma narrativa, vocês vão colocar a opinião de vocês.
Pode ser um artigo de opinião, se vocês assim desejarem, como pode ser dissertativo. Então, eu estou colocando nesse sentido. Vocês vão fazer uma reflexão, vocês vão discursar sobre alguma coisa. O tema que eu estou propondo para vocês é possível uma sociedade alternativa para o século XXI? Quando falo em sociedade alternativa, ou seja, sem esses princípios de liberalismo, de socialismo, de direita, de esquerda, né? É trazendo um pouco a ideia lá do anarquismo ou da questão dos hippies. Para estimular vocês a pensarem essa ideia, e se é possível ou não, tudo é válido, é uma reflexão, eu estou colocando como material de apoio para vocês a música do John Lennon, o Imagine, né? E onde ele traz bem esse conceito e o sonho que ele tinha de uma sociedade alternativa. Aí você produz o seu texto e envia para mim para eu poder avaliá-los, tá ok? Meus ilustres, esta é a nossa aula de hoje. Espero que tenha esclarecido um pouco aquilo que vocês entendem hoje por política. Obrigado, até a próxima.